Não tivemos uma resposta. Bem, olha só, o atraso nos repasses do GDF deixou de ser um problema pontual e começou a revelar um padrão que afeta diferentes áreas. Empresas terceirizadas, entidades sociais e cooperativas relatam dificuldades para manter os serviços funcionando. Tudo isso por falta de pagamento. Afinal, o que está acontecendo? Será que nós estamos sentindo o efeito do GDF sem caixa, sem dinheiro, o efeito do déficit anunciado pelo secretário de Economia meses atrás, inclusive aqui no Bom Dia DF? Gabriel Boas, você está inclusive com o secretário de Economia para entender um pouco mais esse cenário, o que está acontecendo, porque vamos citar o exemplo do Cine Brasília, que a Secretaria de Cultura empurrou para a Secretaria de Economia o problema, dizendo que a liberação do pagamento está concentrada agora na economia. E aí? Pois é, Fred, bom dia para você, para a Luísa e ótimo dia para todos. Viemos atrás dessas respostas, até porque já tem alguns dias que a gente mostra nos nossos jornais esse atraso no repasse para algumas entidades assistenciais, como, por exemplo, entidades ligadas ao cuidado com idosos, crianças, mas também em locais ligados à cultura, como o Cine Brasília, na reportagem que mostramos ontem. Já o secretário vai responder tudo isso, mas antes nós trouxemos aqui alguns exemplos para retomar para o pessoal de casa quais são essas entidades que estão com esses repasses em atraso. A primeira que a gente coloca na tela, as imagens, é justamente a Casa Azul, uma entidade assistencial que cuida de 950 crianças e diz que o repasse de junho e de julho ainda não foi feito, com valores que chegam aí a mais de R$800 mil referentes a esse termo de colaboração. 90 funcionários afetados até agora por causa dessa situação e o risco, a preocupação de quem trabalha ali, os servidores ali dessa instituição, é de que justamente esse atraso no repasse prejudique o funcionamento da entidade. A outra imagem que a gente coloca na tela é do Lar dos Velhinhos, que também disse pra gente que o repasse de junho e julho ainda não foi feito e a grande preocupação é a mesma de outros setores, essa questão do funcionamento. Será que o funcionamento ele pode ser afetado com essa falta de repasse? Os salários serão pagos? Quando serão pagos? São algumas dúvidas que surgem nesse momento. E o último exemplo é do Cine Brasília, que trouxemos ontem aqui no Bom Dia DF, mostrando ali que o valor que deveria ter sido pago em relação a uma parcela de maio, do dia 23 de maio, ainda não caiu. Então, um pouco mais de um mês aí e a preocupação é a mesma, sem falar no Fundo de Apoio à Cultura, em que alguns produtores também não receberam. Então, são exemplos de pessoas, instituições que aguardam repasses e que ainda não foram feitos. Por isso, convidamos o secretário, que está aqui ao vivo com a gente, vai falar no Bom Dia DF. Secretário, bom dia. Antes de tudo, a gente queria entender como é que estão os cofres do GDF hoje em dia, se a gente está falando de um déficit, de um superávit, até para a gente entender se a situação está confortável ou se ela é preocupante. Bom dia. Bom dia. Na realidade, quando nós assumimos aqui, dia 31 de março, o balanço do GDF de 31 de março, apresentava um déficit de 1 bilhão e 900 milhões. Está lá no balanço, não é coisa inventada, está lá no balanço. E é evidente que nós tínhamos que adotar medidas para recuperar as finanças do GDF. E entre essas medidas, nós temos um fluxo de caixa planejado. Os órgãos, as entidades que não se enquadram num planejamento adequado, acabam tendo esses atrasos pontuais. Mas se você observar, nós não devemos salários, nós não devemos dívidas, nós não devemos nada daquilo que é, digamos assim, o trivial do GDF. A governadora Celina tem nos ordenado que recupere as finanças do GDF, transforme a execução fiscal numa execução planejada, é o que nós estamos fazendo. Agora, cada um desses órgãos, cada uma dessas entidades tem que se planejar também. Falando sobre os exemplos que a gente trouxe aqui, estou falando da Casa Azul, por exemplo, e Lar dos Velhinhos, que o dinheiro já estava previsto para entrar, junho e julho já saberíamos que esse dinheiro entraria, mas o dinheiro ainda não entrou e agora eles estão preocupados com o risco de funcionamento. O que a gente pode falar sobre o motivo desse atraso de 2 meses e se há alguma previsão para esse repasse? Não, se houver atraso de 2 meses é pontual, é uma entidade A, uma entidade B. Nós temos mais de 500 entidades que recebem. Na realidade, se elas têm dificuldades com documentação, o processo público de pagamento é diferente do processo do setor privado. O processo tem que ter sua legalidade, sua transparência, os documentos têm que estar todos lá dentro do processo, senão o pagamento não pode sair. A entidade tem que ter suas certidões negativas. Então, quando o processo entrava, é porque tem alguma questão burocrática que a entidade
ou a secretaria não cumpriram esta burocracia. É que esse dinheiro, no caso, já era contado, né, por parte da entidade, porque é um termo já firmado antes, e aí eles contam com isso. Então, o plano deles seria basicamente esse, né? Eu posso dizer para você que tem mais de 100 entidades aqui no GDF que recebem recursos. Aquelas que estão organizadas, aquelas que têm planejamento, aquelas que a secretaria providenciou o devido processo legal, não tem atraso. No estúdio, o pessoal tem uma pergunta. Acredito que o senhor está ouvindo, né? Fred, Luísa, pode falar que o secretário está ouvindo. Eu vou deixar o microfone aqui com ele. Obrigada, Boazzi. Bom dia, secretário Valdivino de Oliveira. O senhor está dizendo, então, acho que o secretário me ouve, né? O senhor está dizendo, então, que a Casa Azul, o Lar dos Velhinhos, estão com problemas na documentação? É isso? Porque o senhor falou que tem mais de 100 entidades, mas uma entidade que fica sem repasse é gravíssimo para as pessoas que são atendidas por essa entidade, idosos e crianças, inclusive. A gente não olha qual é a entidade que está certa, qual é a entidade que não está com a documentação legal. A gente olha são os processos que chegam conclusos da Secretaria de Origem. A Secretaria de Assistência Social, quando ela manda o processo concluído corretamente, ela entra no fluxo de caixa. Nós temos hoje uma organização de caixa que não tinha antes, né? E essa organização de caixa não prevê que a gente possa pagando de qualquer forma. Eu tenho que estar com o processo legal, contabilizado, certinho, com toda a documentação, para que o pagamento possa sair. Felizmente, o GDF hoje tem um sistema de planejamento que vai fazer com que todos também trabalhem com planejamento. Secretário, tem um outro exemplo que a gente trouxe aqui, que é a questão do Cine Brasília, que o repasse está atrasado desde 23 de maio. E ainda falando sobre cultura, tem o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, em que alguns produtores ainda não receberam esse repasse. Sobre essa situação ligada à cultura que mostramos ontem no Bom Dia, o que a gente pode falar? O motivo desse não repasse, se tem também alguma previsão? Não há não repasse. O Fundo de Cultura, por exemplo, está lá intacto. A Secretaria de Cultura é que tem que administrar o Fundo de Cultura. Não é? E aí, cada entidade, cada pessoa que recebe recurso do Fundo de Cultura tem que ter o processo legalizado, o processo completo. Eu não pago para você porque você precisa receber, eu pago para você porque o seu processo está legal, concluso, percorreu toda a burocracia que o setor público impõe nessa questão, né? Então, o que a gente pede aos órgãos, às entidades, é que se organizem, né? Não deixem faltar documentos. Se não tem uma certidão, procure tirar a certidão, porque sem o poder público, não, eu volto a falar, o poder público não é como o setor privado, que é só você chegar na tesouraria, levar o recibo e receber. O setor público tem um devido processo legal, né? E sem esse processo legal, nós não podemos pagar. Secretário, mas rapidamente, antes de devolver para o estúdio, porque o Fred quer fazer uma pergunta, o senhor disse que as secretarias que administram os dinheiros precisam se organizar para esse repasse. Mas no caso do Cine Brasília, estou até com a nota enviada aqui, a Secretaria de Cultura disse que já emitiu a previsão de pagamento, só que disse que a emissão da ordem bancária é feita pela Secretaria de Economia, o que ainda não foi feito. Então, neste caso do Cine Brasília, não é uma culpa, digamos assim, da cultura. Segundo a cultura, a responsabilidade está com a economia. Ela emitiu a APP há poucos dias e nós estamos já com o planejamento de pagamento já efetuado. Nós temos um fluxo de caixa, eu tenho prioridades do governo, né? Nesse fluxo de caixa nós vamos cumprindo, né? Então vai chegar o momento dela, ela vai receber tranquilamente. Esses fomentos, esses convênios que o DF faz, que são milhares de fomentos, milhares de convênios que ele faz ao longo do ano, evidentemente que nós temos que fazer um certo controle de caixa, porque senão perde o controle como estava antes. Por que o GDF estava com déficit? Porque não tinha controle de caixa. Hoje nós temos controle de caixa. A governadora Celina tem nos determinado que faça um controle rigoroso de todo centavo arrecadado pelo GDF. Fred, pode fazer sua pergunta que o secretário está te ouvindo, tá? Oi, secretário, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia DF. Já falando sobre esse controle de caixa, então, o senhor, ao longo dos últimos meses, inclusive quando assumiu a secretaria, né, em entrevista à Rádio CBN, aqui mesmo também no Bom Dia DF, o senhor falou no déficit que o governo tem hoje. Então, esse controle de caixa passa por isso? Ou seja, ainda há déficit no governo? De quanto é esse déficit? Por isso que o governo está elencando as chamadas prioridades? E
até o fim do ano, esse déficit vai ser zerado ou não? Porque o senhor falou na casa de bilhões, 5 bilhões ou mais, não me recordo agora. Mas para fazer toda essa engenharia, é preciso uma grande infraestrutura. Como é que está isso hoje? Qual é a realidade do GDF com relação aos pagamentos e ao Caixa? Olha, no dia 31 de março, o balanço do GDF apresentava um déficit de 1 bilhão e 900 milhões e um déficit projetado até dezembro de 5 bilhões e 400. Então, a governadora Celina me determinou que a gente fizesse uma virada disso, que não fechasse o exercício com déficit, mesmo porque não pode, é o último ano dos 4 de governo, nós não podemos fechar com déficit. O balanço de junho, que vai sair agora, deve sair nos próximos 5, 6 dias, o balanço de junho, já vai acusar que o GDF não está mais com aquele déficit que estava no balanço de 31 de março. Aquele déficit de 1 bilhão e 900 que estava lá, já não vai existir mais no balanço de junho. E o déficit projetado até dezembro já é um superávit. Nós já temos projetado para dezembro fechar o balanço do exercício 2026 com um superávit de 5% da receita corrente líquida, algo em torno de 2 bilhões e meio de superávit. Secretário, obrigado pela entrevista ao vivo. O pessoal do estúdio também agradece a presença do senhor. A gente vai continuar acompanhando essa situação, em contato também com as entidades assistenciais que a gente trouxe aqui, Cine Brasília, os produtores ligados ao FAC, até para entender quando é que essa situação será regularizada e a gente vai atualizando aqui no Bom Dia. Devolvo para vocês no estúdio. É isso, e saber qual é a ordem aí de prioridades do GDF também, né? Até porque tratar idosos e cuidar das nossas crianças também deve ser uma prioridade, assim como a nossa cultura. Obrigado, viu, Boazê? Mensagens agora, Fred. A gente tem aqui repercussão já dessa entrevista. O Alexandre dizendo, quer dizer que o secretário de Economia dizer que 2 meses é pontual? Será que atrasar o salário dele 2 semanas também é pontual? Que data de organização financeira desses órgãos? A Antônia também diz que a incrível capacidade do governo de jogar a culpa pelo atraso dos repasses para as próprias instituições. E o Edim fala que o secretário, engraçado o secretário falando como se não fosse o mesmo governo que já está aí há mais de 8 anos. Agora a gente tem a governadora Celina Leão, que era vice-governadora do governador Ibanez Rocha. Sim, são várias, né? Os pontos que precisam ser conectados aí para a gente entender que faz a mesma gestão, né? A mesma equipe que está ali. Exatamente. Basicamente, mudou uma coisa ou outra, mas enfim, segue a mesma ordem. Mas é importante a gente entender que alguns setores do GDF estão, né, aos frangalhos, aí a gente cita a saúde claramente.